digamos que o seu Ana Júlia, eu acho que é Belpass. Belpass, né? Total. Não é seu Ana Júlia. Excelente metáfora, gostei. Cara, o que aconteceu? Onde tá ela hoje? O que Eu aconteceu? não faço ideia. O pouco que eu sei dela é que Incrível, ela era muito transicionou. falada, era uma coisa de repente sumiu, velho. Pois é. Eu me sinto, às vezes, Um pouco responsável por isso. eu me sinto um pouco responsável, porque assim... Porque você que levantou a lebre ou já tava se falando na Eu parada? sinto que já tinha uma galera que tinha uma certa objeção em relação a ela, porque ela é uma pessoa bem-sucedida, que Sim. aparece bastante na mídia. É claro que essa pessoa vai Ela atrair tava em detratores. evidência na época, pois é. né? É claro que essa pessoa vai atrair gente que não gosta, né? Então, quando eu comecei a descobrir que o fio da meada de tudo é porque eu tinha feito um vídeo sobre a Zebeléu, e aí eu zoei os caras, né, os idealizadores, e aí alguém falou assim, não alguém, várias pessoas falam assim, você é um invejoso, essa mina aí, ela estudou no MIT e teve várias empresas, trabalhou pro Google, pra Microsoft, não sei o que, você é um bosta, não sabe nada. Alguma... Pois é, fundou a empresa Lemon Wallet, eu falei assim, porra, eu não sabia. Geralmente a gente que é brasileiro, a gente não tem tanta representação assim nesses espaços. Então quando tem um brasileiro que se destacou assim, a gente tende a saber. Eu falei, pô, eu sou muito ignorante mesmo, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa mina. O MIT, que é o Instituto de Tecnologia foda, é sempre muito referenciado na mídia popular e tal, é uma parada que eu achava foda. E eu falei, pô, tinha uma brasileira no MIT, que depois disso fundou empresa e tal, eu realmente tô me sentindo ignorante. Fui ler a biografia dela pra saber quem era. E aí eu percebi que a forma como ela descrevia a carreira dela em inglês e em português não batia muito bem. O lance dos 5 diplomas, esse foi o que escancarou tudo. Isso tava em português? Em português, em todas as entrevistas que ela deu, ela descrevia ter 5 diplomas. Na biografia em inglês, ela falava que ela tinha 2 majors e 3 minors. Eu já fiquei assim, peraí, mas isso não é diploma. O que é isso? O major seria o foco da sua graduação e o minor seria um interesse menor que você fez algumas cadeiras que te dá uma... Assim, você pode falar com alguma autoridade sobre aquele assunto. Entendeu? Você não tem uma formação naquilo, mas você estudou um pouco daquilo, né? Não tem termo em português para isso? Eu acho que não, porque não se faz tanto isso aqui, a minha impressão é. E até lá fora, falar os seus minors na faculdade é meio que visto como coisa de pela saco. Não é uma coisa que você fala... Todo mundo que fala assim é meio... A menos que o contexto seja... Você está falando especificamente, de forma bem específica, o que você estudou. Mas você ficar falando assim... eu tenho 5... E ainda mais chamar isso de diploma. Esse foi o problema. Foi aí que eu percebi que partes da história dela eram um pouco aumentadas. Aí eu comecei a pesquisar. E tudo que eu pesquisava parecia... acabar descobrindo que não tinha acontecido. Tinha uma parte de verdade... Tinha um pouco de verdade, tipo o lance da Lemon Wallet. Ela não foi a fundadora, como era divulgado em todos os veículos nacionais. Tinha um outro cara... tinha vendido, né, por não sei quantos. Pois é. Ela foi... O que aconteceu foi o seguinte. Quando a empresa começa e tal, e tem aquela pequena equipe e tudo mais, essa pequena equipe, geralmente, eles são dados um título assim, mais que honorário de fundador, né, de membro. Então, aí é isso. E aí ela pegou e certamente isso fica bom num currículo. E aí a coisa começou a espalhar, ela começou a ganhar mídia, e aí ela ficou refém do aumento que ela fez. Entendi. E ela continuou aumentando mais ainda. Então ela descrevia certos projetos dela, que eu fui pesquisar, fui puxar a capivara, como a gente falou lá, e na verdade eram projetos tipo de pequeno empreendedor na faculdade. Não tinha nada a ver com uma empresa real, como a gente achava que era, né? Ouvindo as matérias. Ela fala que era fundadora da Lemon também, né? Falar os 5 diplomas. E aí foi isso. O nome da Google? Ela fez estágio. É comum isso na experiência universitária nos Estados Unidos, né? Estágios nesses cursos de tecnologia em grandes empresas. É uma experiência foda, né? Mas ela dava a entender que ela tinha um papel de liderança, quando na verdade ela era uma estagiária, entendeu? Entendi. E novamente, isso é comum em currículo, todo mundo faz isso a um certo nível. Só que o caso dela... O Paquito fez isso no currículo, quando aqui. Você inventou coisa pra... Você pode descobrir depois, fala aí. Eu estudei... Não gagueja. Não, eu estudei em MIT também, sabia? Para. Fez um curso online? Não, eu estudei lá por 3 dias, mas eu estudei 3 lá. dias? Como assim? Eu fiz um summer camp em Boston. É mesmo? Aí, Olha, descobrindo coisas novas. Checa isso aí. Vamos puxar a capivara dele agora aqui. Você tem quantos majors? Exatamente. Mas é isso, cara. Por que ninguém fez isso, cara? Todo mundo esse é o ponto. Eu acho que muito focou-se na Bel, em esculachar ela, em zoar. Ela virou o nome dela, isso é uma coisa foda. Até hoje o nome dela ainda é sinônimo de tipo uma pessoa que mentiu pra vender um peixe que não existia, né? Estavam lançando uma hamburgueria, um negócio o plano original era uma hamburgueria, Zebeléu, ela e outros dois parceiros lá dela. O que realmente deveria ter sido o ponto focal de toda essa história é como é que o jornalismo brasileiro unanimemente só comprou a ideia dela e não teve um cara pra meter um Google rápido pra fazer o que eu fiz. Porque você não teve muito trabalho também.
Cara, eu lembro que eu virei à noite pesquisando, porque era muita coisa. Cada coisa que eu puxava, eu descobri. O dossiê lá que eu escrevi dela, que caiu meu site, porque era muitos acessos, tava muita gente repassando. Foi talvez o maior sucesso daquele site, tanto que ele saiu do ar. Eu tive que fazer uma repostagem no Medium, aquele site lá de blogs, pra galera, pra ficar acessível pra galera. Mas é isso, como é que a Veja, os maiores veículos, você espera dele os maiores critérios jornalísticos, e os caras simplesmente acreditaram em tudo que ela falou. E outra coisa que ficou estranha é porque as descrições do que ela tinha feito, não importa o que você lia, eram muito parecidas. Tipo, você vai ler um artigo dela na Isto É, menciona as coisas dela tudo direitinho, do mesmo jeitinho, na mesma ordem. Aí você vai ver na Veja, mesma coisinha, mesmo palavreado. Tava dando um vibe de tipo, de relações públicas, tá entendendo? Que os caras estão fazendo a propaganda dela, porque é muito consistente, é muito igualzinho. De assessoria de imprensa. Exato, né? Exato. Aquele press release. Exatamente. Press release. E aí foi isso. Aí o pior, porque assim, quando... Nada do que eu não tive nenhuma informação privilegiada, tava tudo disponível no Google, bastava ter uma curiosidade e falar inglês no caso, porque ajudou a corroborar algumas informações, né? O que eu encontrava em inglês sobre as empresas que ela alegava ter fundado, como o caso da Lemon Wallet, diferia do que a gente conhecia em português. Deixou escancarado o fato de que se você se informa só através da mídia brasileira, isso é uma chance razoável de que os caras não estão fazendo um bom trabalho de conferir essas informações pra você, né? E aí, pra mim, esse deveria ter sido o foco da parada, tipo, que mais se cobrasse dos veículos nacionais, porque aparentemente é muito simples você chegar e falar um monte de coisa que você não fez de verdade e a galera passar essa credibilidade. Pô, ela dava palestra baseada nessa história de sucesso, que, a propósito, pra deixar claro, é uma história foda, a pessoa ter ido estudar numa instituição tão prestigiosa. Eu fundei o Facebook, cara. E fiz questão de que meu nome não aparecesse em nenhum lugar, porque eu não quero ser conhecido como o cara que fundou o Facebook. Que fundou o Facebook. Mas fica aí, né? Eu tô falando agora depois de tanto tempo. Quer falar alguma coisa também que você tem envolvido? Eu não. Vou falar uma coisa que você tem envolvido. O quê? Você inventou a roda, né? Ele me chama de velho todo o programa, velho. Você não é um cara... Então, imagina lá, tá o Vilela lá. Olha o que eu inventei os caras. Quebrando lá com a paradinha. Botando. Imagina o one wheel de uma roda de. É mesmo, né? De tipo Flintstone. Se tivesse hoje em dia, os caras iam fazer um monociclo de pedra, né? De pedra, pode crer. Mano, eu quero comprar essa parada, mano. Você me deixou muito empolgado. Vamos lá amanhã. Mas terminou essa história que, tipo, ela te rebateu? Não. O que acontece, eu já percebi isso. É interessante ver o fenômeno acontecendo. Quando você critica alguém de uma forma assim, muito contundente, e a pessoa realmente ela. Não tem jeito de justificar, ela tá errada. Essas pessoas tipicamente evitam mencionar você diretamente, porque elas parecem querer que elas parecem não querer que mais pessoas vão lá ver. Tá. Porque quando a pessoa como a Bel Pass se pronuncia, vai ter gente cobrando, que tá com raiva, mas vai ter os true believers, a galera que é fã não importa o quê. Ela não quer que essa galera tenha exposição ao que foi criticado. Então, quando ela fez a resposta ao que eu tinha feito, pegou meio mal, porque em vez dela só admitir, olha, gente, eu gosto do seguinte, eu era uma pessoa nova e tava começando minha carreira, e aí, como todo mundo faz, eu aumentei um pouquinho a coisa, e aí acabou pegando, e eu lamento não ter sido mais específico na parada. Ela meio que culpou os veículos jornalísticos, ela falou que alguém publicou em algum momento que ela tinha 5 diplomas, e ela que não corrigiu e tal, o que é balela, porque ela fala, no programa do Danilo Gentili, ela fala de forma bem clara, específica, que ela tem 5 diplomas, ela não fez nenhum esforço em corrigir. Então, pegou mal. A maioria das pessoas falou assim, ela tentou provar que ela tinha formação do MIT, sim. Eu não falei que ela não tinha, mas ela mostrou lá 2 diplomas, né, que ela tinha 2, que já é uma conquista impressionante ter 2 diplomas no MIT. Eu não tenho nenhum diploma do MIT. Eu tenho uma camiseta, um suéter, sabe, blusa, moletom da MIT que eu comprei de segunda mão. Porque eu visitei lá uma vez pra dar uma palestra junto com o Castanhari, a Jute, ela saiu do YouTube, né? Ela parece que não tá mais mesmo, ativa. Cara, eu nunca mais eu não ouvi falar mais. Às vezes as pessoas estão produzindo, mas só não chega na nossa bolha, tem isso também. Tem. Mas foi ela, o Ciro Gomes estava lá, você lembra bem? O Dias Toffoli. Foi super aleatório. Foi uma palestra chamada Brazil Conference. Era sobre brasileiros de destaque, que tem influência, e eu. E aí eles... Pois é. E aí tinha o ministro do Supremo, essa porra, que não tinha nada a ver eu tá lá, mas eu fui, falei, viagem grátis pra poder falar que eu palestrei no MIT. E aí eu fui lá, e aí um dia eu tava num brechó qualquer, aí eu vi um suéter do MIT. E na época que eu tava no MIT, eu falei assim, eu queria comprar alguma coisa mas faz sentido eu usar, porque geralmente quando você usa um blusão, porque você estudou lá, é isso que você tá comunicando. Eu falei, será que eu não vou estar belpessiano foda se eu vou... Aí eu joguei pra pessoa no Twitter, o pessoal falou, bicho, tu deu uma palestra lá, já tu tem alguma história lá de alguma coisa. E mesmo que não tivesse, tu acha legal. Eu tenho uma jaqueta da NASA, eu não sou astronauta. Pode crer, faz sentido. Então, né, tem isso também. Mas
Acabei não comprando na ocasião, comprei uma blusa do Attack on Titan. Eu nunca matei nenhum. Eu tenho uma camisa do Metallica, eu nunca toquei com o James. O James meu filho entra em parafuso quando ele tá com a camisa do Batman. Eu falo, filho, essa camisa é do Batman ou é sua? É minha, mas eu achei que era do Batman. Mas é do Batman. Isso é muito piada de pai, mano. Mas é do Batman. Eu falei, mas você não falou que era sua? Não, mas é do Batman. Eu falei, é do Batman ou é sua? Aí ela fica aquela... Pois é. Não, mas é isso. Ela, pra responder essa pergunta do começo, o que eu vi é que ela parece ter transicionado um pouco, saiu desse circuito de coach, e o que me falam, que às vezes ainda chega, né? Algumas informações. A galera, olha qual é a outra da Bel. Por onde anda. Por onde anda e tal. O termo que eu ouvi, que não é um termo com o qual eu sou muito familiarizado, mas é gratiluz, influencer gratiluz, de lance de ficar umas paradas meio de... nem eu sei como definir. Tá. Mas pelo que eu entendi, é tipo meio esoterismo, hippie, meio de conexão com a natureza de novo, uns vibes mais psicodélicos, talvez. Nada contra, mas só é diferente do que ela fazia anteriormente. Eu acho que ela sentiu, ou ela enjoou desses negócios, que pode ter sido, ou ela viu que a credibilidade dela nesse circuito de ficar fazendo palestra, mostrando como fui bem sucedida no MIT... Depois daquele dossiê de toda a controvérsia, não ia mais ter o mesmo Tem um boneco impacto. de voodoo seu que ela fez, com certeza, e fica espetando lá. Cara, eu te falo uma parada. Um pouco tempo... Porque assim, eu fiz o dossiê, ela ficou em silêncio, né? O controle de crise, né? Vamos primeiro dar uma olhada aqui e tal. Ela ficou em silêncio. Ao receber informação de que ela estava aparentemente, não sei quão verdade isso é, né? Mas que ela estava obcecada com a ideia de que alguém do seu convívio, do seu trampo, foi a mim e, tipo, me recrutou de alguma maneira pra detonar com ela, porque ela achava que, como é que ele sabe tanto assim? Só que como eu demonstrei, era tudo no Google, não tive acesso a nada privilegiado, né? E aí, algum tempo depois disso, ela foi num rolê de vários programas pra meio que dar a versão dela, e era uma versão bem assim, bem curada, bem assim, específica e que não admitia nada de ter aumentado coisa nenhuma. Ela sempre, os vídeos que eu vi pelo menos, ela culpava os jornalistas de terem sido imprecisos e a única responsabilidade que ela atribuía a si própria era, bom, eu não corrigi o suficiente, na verdade você não corrigiu nenhuma vez e você que falava, mas tudo bem, não corrigi o suficiente, foi um erro meu, vou tomar cuidado com isso no futuro. Eu acho que ela transicionou pra fora daquele espaço porque ela viu que infelizmente não tinha mais como seguir uma carreira quando o seu nome virou sinônimo de mentirosa. Eu tenho até uma certa pena, pra ser sincero. Fala, Paquitos. O Kills.